VIII decidiu virar a Inglaterra do avesso com Ana Bolena ao seu lado. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos continuar a falar sobre o bifão do Henrique VIII, que achava que era um filé mignon, mas era só uma carne de terceira. Desde quando ele conheceu Ana Bolena até a sua morte. Se você não assistiu a primeira parte, ela vai ficar aqui nos comentários. Quando acabamos o último vídeo, a princesa Maria tinha acabado de nascer e provavelmente Catarina não conseguiria ter outro filho. Tudo parecia, entretanto, estar em paz naquele momento. Só que não. A política de Henrique de tentar agradar a nobreza inglesa parecia funcionar no começo, mas essa paz foi quebrada por um dos pretendentes mais poderosos ao trono, que era da família de York, a de sua mãe Elizabeth. Eduardo Stafford, o Duque de Buckingham, era filho de Catherine Woodville, que era irmã da avó de Henrique VIII, a Elizabeth Woodville, esposa do Eduardo IV. Então, ele tinha quase o mesmo direito ao trono que o próprio rei. E ele era tão bem visto que quando Henrique VII ficou bem doente, lá em 1503, muitos começaram a dizer que ele poderia assumir o trono caso o rei morresse, em vez do próprio filho de Henrique, o atual Henrique VIII. O Buckingham era extremamente ambicioso e, além disso, tinha um temperamento instável, o que o tornava perigoso. Ele não gostava nada da influência dos jovens e favoritos com quem Henrique VIII estava sempre rodeado. Você pode se lembrar dele lá na primeira temporada de The Tudors. De qualquer jeito, a pessoa que o Duque de Buckingham mais odiava era o Wolsey, o cardeal. Ele tinha tanto poder que todos o chamavam de Alter Rex, o outro rei. O rei já tinha avisado o próprio Wolsey para ficar de olho nele. E em abril de 1521, o Wolsey conseguiu juntar provas suficientes para prender o duque, acusando-o de traição. No mês seguinte, o Buckingham foi condenado e considerado culpado de tramar a destruição do rei e foi executado no dia seguinte. Esse foi um grande ponto de virada para o Henrique e seus nobres. A generosidade do começo do reinado de Henrique foi substituída por uma desconfiança parecida com seu pai com a nobreza. A razão por trás disso era que Henrique começou a ficar desesperado por um herdeiro masculino. Aí, em 1520, ele estava prestes a participar de um evento espetacular que chamou a atenção por todo mundo, o Campo do Pano de Ouro. Esse evento aconteceu em um território neutro, perto da cidade de Guînes, no norte da França. E tinha como objetivo mostrar que a Inglaterra e a França estavam se entendendo e a rivalidade entre os dois reis, Henrique VIII e Francisco I da França, estava sendo deixada de lado. No entanto, na realidade, o evento foi uma grande oportunidade para cada rei tentar ser mais grandioso do que o outro e mostrar quem era o melhor. Homens. Quem organizou tudo isso foi o Wolsey, o cardeal da Inglaterra, que sempre quis ver a paz entre os dois países. Ele trabalhou duro para criar uma festa tão impressionante que ninguém jamais tinha visto algo igual. No evento, após os dois reis se cumprimentarem de maneira formal, dizem que os dois nobres reis foram para a tenda rica, feita de pano de ouro de braço dado. Mas a rivalidade entre eles logo apareceu, mesmo com todo o brilho e glamour. O Henrique, embora tenha superado o rei da França em esplendor e riqueza, foi derrotado em uma luta livre com Francisco I, que ele tinha desafiado. Aí o Henrique ficou pé da vida. Quando isso aconteceu, as coisas ficaram tensas rapidamente. Depois de se despedir do rei francês ao final do evento, o Henrique foi para Gravelines e fechou uma aliança com Carlos V, o imperador da Alemanha, que logo declarou guerra à França. E assim, o evento que começou com a intenção de promover a paz, acabou fazendo com que outros conflitos acontecessem. Durante os anos de 1520, ficou bem claro que a Catarina não conseguiria ter um filho homem para ser herdeiro. Ela completou 40 anos em dezembro de 1525 e a partir daí as chances de ter mais filhos, especialmente um menino saudável, começaram a diminuir ainda mais. E ela já estava na menopausa.
Antes disso, o Henrique já tinha começado a ter amantes com mais frequência, mas isso não era um sinal de que ele estava perdendo interesse pela esposa. Na verdade, a maioria dos reis da Europa daquela época tinha uma ou várias amantes. Não que seja certo, mas na época era usual. Em junho de 1519, uma dessas amantes de Henrique, a Bessie Blount, chamada de Elizabeth Blount, que era a dama de companhia da rainha Catarina, deu à luz ao filho de Henrique. O rei reconheceu o menino como filho e o nomeou Henrique Fitzroy, sendo que Fitzroy significa o filho do rei. Henrique deu muito amor e títulos ao filho, mas de acordo com a lei inglesa, ele era ilegítimo e não poderia suceder o rei. Mesmo assim, o nascimento do Henry Fitzroy, o Henrique, mostrou que o Henrique VIII realmente podia ter um filho homem. E embora o rei nunca tenha culpado abertamente a Catarina por não conseguir lhe dar um filho homem, depois do nascimento do seu filho ilegítimo, a relação entre eles começou a esfriar aos poucos. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é que esse menino não morreu jovem como no The Tudors. Ele morreu aos 17 anos e, inclusive, nesse inteirinho, antes do Henrique conhecer Ana Bolena, ele tentou falar para o Papa que queria casar a filha dele com a Catarina de Aragão, a Maria, com o Henrique Fitzroy. Sim, dois meio-irmãos se casando. Um incesto. E porque isso poderia fazer com que ele conseguisse pôr um filho homem no trono. Ainda bem que ninguém levou a sério. Para você ver que o Henrique, desde novo, não batia muito bem das cacholas. Inclusive, nesse período do nascimento do Henrique Fitzroy, o Henrique teve um caso com a Maria Bolena, que tinha retornado da França em 1519 para se casar com William Carré no ano seguinte. Não se sabe se os dois filhos dela, a Catarina Carré e o Henrique Carré, eram frutos do casamento ou eram filhos bastardos do Henrique VIII. Eu já expliquei em um vídeo que eu acho improvável que sejam do rei. Comenta aqui embaixo se você quer que eu fale para você sobre isso em outro vídeo. E lembrando que a Ana Bolena nem estava na Inglaterra nesse período. Então esquece a ideia do filme A Outra que as duas brigam pelo Henrique. Ela só retornou em meados de 1522, quando provavelmente o caso com a Maria já tinha terminado. E ele só anotou em 1525. Mas eu vou falar melhor disso no vídeo da Ana. Uma aguinha para limpar a garganta. Deixando de lado seus problemas maritais, paternos, os primeiros 10 anos de reinado de Henrique mostraram claramente a sua grande ambição por glória. Ele queria fazer a Inglaterra tão poderosa, rica e importante quanto a França ou a Espanha. Logo no início do seu reinado, o Henrique começou a construir estaleiros, armazéns e docas nos portos costeiros e ainda conseguiu grandes quantidades de madeira nas florestas de Sussex e Kent para construir uma frota enorme. O pai do Henrique tinha se tornado rei bem no comecinho da era das descobertas da Europa. Não querendo ficar atrás dos espanhóis, o Henrique começou a expandir a marinha inglesa e até patrocinou grandes viagens de exploração. Aliás, um fato que muitas pessoas não sabem é que foi um piloto inglês, o John Cabot, que se tornou o primeiro europeu moderno a chegar no continente americano em 1497, enquanto Cristóvão Colombo ainda estava navegando lá pelo Caribe. Porém, até 1509, a marinha inglesa ainda era bem pequena. O Henrique VIII, então, decidiu mudar isso e lá na década de 1540, ele conseguiu expandir a marinha para cerca de 50 navios, o que ajudou a sua filha Elizabeth I a ter uma grande frota e estar na Era de Ouro. Além disso, o Henrique também foi um dos primeiros a revolucionar a diplomacia internacional inglesa. Em 1518, com a ameaça de uma invasão turca no sudeste da Europa, algo que preocupava toda a cristandade, o Henrique assinou um pacto de não agressão com o Carlos V ou Charles,
o novo imperador do Sacro Império Romano e sobrinho de Catarina, além de Francisco I, o rei da França. Esse acordo foi apenas o começo de várias reuniões importantes entre essas três grandes potências nos anos seguintes. A reunião mais impressionante foi, sem dúvida, o que eu falei para vocês no Campo do Pano de Ouro, de 7 a 24 de junho de 1520. O que eu esqueci de falar foi que durante esse evento o Henrique e o Francisco assinaram um compromisso de amizade e paz duradoura que não ia durar. A princesa Maria foi prometida ao Delfim da França, que se você não sabe, Delfim significa golfinho. Tá, mas e aí? Também significa o próximo rei, como na Inglaterra a gente tem o príncipe de Gales até hoje. Uma das coisas interessantes do Henrique VIII é que, além de ser visto como um rei guerreiro, ele também queria ser visto como um grande príncipe renascentista, e uma das maneiras que ele usou para alcançar isso foi apoiando as artes. Ele contratou muitos artistas estrangeiros, mas o mais famoso foi o Hans Holbein, cujos retratos eram tão realistas que pareciam vivos. Além disso, os dois grandes pensadores da época, o Erasmus e o Thomas More, elogiaram o Henrique por apoiar as boas ideias e a cultura, dizendo que ele era um grande patrocinador das letras. E o Henrique também foi o primeiro rei da Inglaterra, desde Alfredo Grande, a escrever e publicar um livro, apesar de nunca ter gostado muito de escrever. Ele dizia que era doloroso. Aí, lá em 1517, na Alemanha, o Martinho Lutero começou a escrever coisas que causaram um grande alvoroço. E essas ideias deram início à Reforma Protestante. Isso deu a Henrique a chance de mostrar o quanto ele era bem informado. Detalhe, olha a hipocrisia. O Lutero estava criticando duramente a Igreja Católica, especialmente o papado em Roma e a riqueza da Igreja. Ele achava que a igreja estava cheia de corrupção e que ela precisava mudar. Ele queria que as igrejas parassem de ser tão ricas e a missa fosse feita nas línguas das pessoas, em vez do latim. Além de incentivar todo mundo a ler a Bíblia por conta própria. Mas o Henrique não estava feliz com essas ideias, na época, porque depois ele se tornou um reformista com a Ana Bolena. Não sabemos se ele comprou essa ideia por poder para se casar com a Ana ou ambos. Enfim, nessa época ele era católico e gostava de todo o poder, cerimônias e tradições que a Igreja Católica oferecia. Então, em 1525, ele escreveu um texto chamado A Defesa dos Sete Sacramentos. Nesse texto, o Henrique atacava as ideias de Lutero, defendia as práticas da igreja e afirmava que o Papa deveria ser o líder de toda a Inglaterra e toda a igreja na Europa. O Henrique fez até questão de dedicar o texto ao Papa Leão X, que ficou tão grato pelo apoio que o nomeou defensor da fé. Só que há uma dúvida sobre se Henrique escreveu isso sozinho. É bem possível que Thomas More tenha ajudado o Henrique e também tenha dado opiniões sobre o que foi escrito. Já que escrever não era uma paixão, a paixão de Henrique era a música. Ele se destacava no alaúde, que era um instrumento de cordas, no virginal, que não é o que você está pensando, era um tipo de teclado, e especialmente no órgão, que era um instrumento muito difícil de tocar. O Henrique adorava cantar e compor músicas. Ele gostava tanto que no final da sua vida ele tinha mais de 300 instrumentos. Enfim, nessa década de 1520, a vida pessoal do rei Henrique VIII estava se complicando. Ele já não era mais aquele rei jovem e popular de antes e estava na casa dos 30. E ao que tudo indica, ele já tinha pensado muito sobre a ideia de se divorciar de Catarina de Aragão e procurar outra mulher para tentar ter um filho homem. Isso é importante falar para a gente entender, no caso vocês, porque eu já sei, que a Ana Bolena não foi uma mulher destruidora de lares que separou o Henrique da sua esposa de mais de 20 anos. Ele já tinha entrado em negociações secretas na Europa buscando noivas adequadas antes dela entrar no jogo, como por exemplo com a Maria de Guise, que era filha do Cláudio de Lorena e seria mãe da Maria da Escócia mais pra frente. Quando a Ana Bolena chegou à corte Tudor, ela realmente causou um grande reboliço
e acabou levando o Henrique a mudar completamente o rumo da sua vida. A Ana era a segunda dos 3 filhos sobreviventes de Thomas Bolena, um cortesão ambicioso, e sua esposa Elizabeth, filha de Thomas Howard, segundo Duque de Norfolk. A combinação de sagacidade política e casamentos vantajosos transformou a família Bolena, que antes era de agricultores relativamente obscuros, em membros da nobreza com muita presença na corte. Ela passou a sua infância e adolescência em Kent e depois, provavelmente aos 11 anos, ou um pouco menos, um pouco mais, ela foi enviada para a corte da Margaret da Áustria, isso em 1513. A Margaret oferecia posições de prestígio em sua corte para jovens senhoras e senhores, descendentes das famílias nobres da Europa. O Thomas Bolena tinha impressionado a Margaret em missões diplomáticas e quando ela ofereceu uma posição como dama de companhia para uma das suas filhas lá na corte em Mechelen, que hoje é a Bélgica, a Ana foi a enviada. Não se sabe por que o Thomas Bolena enviou a Ana a não ser a Maria, que era mais velha. Provavelmente porque ele já sabia que a Ana teria mais classe e poderia aproveitar melhor os estudos. Enfim, eu vou falar mais disso no vídeo da Ana, mas ela não poderia ter melhor mentora em Margaret, que prezava a excelência. A Margaret ficou encantada com a Ana e passou a chamá-la de La Petite Boulin, a pequena Bolena, um apelido carinhoso. Sem dúvida, Ana deveria estar animada no palácio de Mailines com suas belas pinturas e tapeçarias, que era visitada pelos melhores arquitetos, músicos, pintores, poetas, acadêmicos e escultores. Ana Bolena permaneceu no serviço de Margaret da Áustria por cerca de 15 meses, porque a princesa Maria Tudor, a irmã mais nova do Henrique VIII, iria se casar com o rei francês Luís XII e Ana tinha sido solicitada para fazer parte da comitiva de senhoras escolhidas para acompanhá-la em outubro de 1514. A Ana e sua irmã Maria ficaram a serviço até 1519, quando a Maria Bolena voltou para a Inglaterra. A Ana ficou até mais ou menos 1522, quando foi chamada de volta porque queriam que ela se casasse com seu primo James Butler para acabar com uma disputa de terras entre os Bolena e o pai do James. Enfim, o casamento acabou não dando certo e logo em seguida ela flertou com Henry Percy, filho do conde de Northumberland, mas curiosamente o Thomas Wolsey não achou que ela era adequada para ser uma condessa, já que ela era da baixa nobreza, e fez com que o Henry Percy mantivesse o noivado que ele já tinha com a Mary Talbot, filha do conde de Shrewsbury. Eles se casaram entre agosto de 1525 e o começo de 1526. E nesse meio tempo, após o flerte de ambos, a Ana Bolena foi enviada para o castelo de Hever, aonde era de sua família, para abafar a ideia desse pseudo-noivado. Assim, o Henrique levou quase 4 anos para notar a Ana, mas em 1525, quando fez, compensou o tempo perdido. Seu interesse rapidamente se transformou em uma obsessão avassaladora. Em 1526, já não havia esperança de que a rainha Catarina tivesse outro filho, enquanto a Ana era muito mais jovem, de linhagem fértil. O que incendiava ainda mais o desejo do Henrique era o fato de que ela se recusava a se tornar a sua amante, porque provavelmente não queria arriscar ter um filho bastardo do rei ou ser descartada rapidamente, como aconteceu com a sua irmã Maria. Muita gente pensa que a Ana era uma oportunista, uma escaladora política que queria roubar o lugar de Catarina de Aragão. Mas, na verdade, não há provas de que ela tenha incentivado o interesse de Henrique desde o começo. Pelo contrário, na primavera de 1527, ela deu um voilá, tchauzinho, pro Henrique e voltou para casa da família lá em Hever. Alguns acham que isso foi uma jogada de mestre, mas é difícil imaginar que uma jovem como a Ana, de família respeitável, mas sem poder, pensasse que seria algo mais do que uma amante temporária de Henrique. Provavelmente nem passava pela cabeça dela a ideia de ser rainha quando o Henrique começou a cortejá-la. Mesmo depois dela ir embora da corte, o Henrique continuou a escrever para ela e a mandar presentes. Com o tempo, ela começou a retribuir.
E quando voltou para a corte, os dois já se relacionavam de maneira pública. Não temos como saber exatamente por quanto tempo a Ana resistiu aos avanços do Henrique, mas provavelmente foi quase um ano, que foi o tempo que ela ficou afastada da corte. Mas ela com certeza sabia, não sabemos como, manter o rei interessado. O fato da Ana Bolena nunca ter engravidado durante quase 7 anos do cortejo com Henrique sugere que ela permaneceu virgem. Eles eram próximos de outras maneiras, mas é bem provável que eles não tenham dormido antes de 1532, já que Elizabeth nasceu em 7 de setembro de 1533 e os registros afirmam que ela provavelmente nasceu prematura. Aí, em maio de 1527, o rei deu os primeiros passos secretos para anular o seu casamento, com a ajuda de seu fiel servo Wolsey. Para conseguir isso, ele precisava de uma dispensa. A base de seu caso estava em uma passagem da Bíblia que dizia que se um homem tivesse relações sexuais com a esposa de seu irmão, ficaria sem filhos. Porém, ele simplesmente esqueceu que eles tiveram filhos que morreram cedo, e a princesa Maria. Parece que ele foi bem literal nos filhos. Ele quis dizer filhos homens. Ou seja, ele acha o que ele acha aí. Todo mundo é obrigado a aceitar. Porém, na prática, o processo não era nada simples. A Catarina insistia que seu casamento com Arthur, irmão de Henrique, não havia sido consumado. E para contornar esse problema, eles argumentaram lá nos anos de 1500 que a Catarina e o Arthur nunca tinham vivido com marido e mulher, de verdade, o que permitiu que Henrique se casasse com ela. Mas agora, 18 anos depois, o Henrique convenientemente teve uma crise de consciência, coitado, e passou a alegar que o casamento era ilegal por conta desse detalhe. Com isso, ele começou a pedir ao Papa Clemente VII em Roma uma anulação, o que abriria o caminho para ele finalmente se casar com a Ana. Ele passou mais de 5 anos tentando resolver o seu grande problema. E isso acabou mudando a história política e religiosa da Inglaterra. Ele começou pedindo diretamente ao Papa a anulação do casamento. E não era incomum que os papas concedessem as anulações, especialmente quando o casamento não produzia algum herdeiro homem, o que evitava disputas na sucessão. Mas dessa vez as coisas eram complicadas. Na época em que o Henrique pediu o divórcio, em 1527, os exércitos do imperador Charles V, ou Carlos, sobrinho da Catarina de Aragão, tinham acabado de saquear Roma e mantinham o Papa mais ou menos como prisioneiro. Então, não tinha como ele dizer sim ao pedido do Henrique e ir contra quem tinha prendido ele. Então, o Henrique recorreu ao cardeal Wolsey, seu fiel conselheiro, que devia sua carreira inteirinha ao rei. Eu não tinha comentado sobre ele, mas ele não vinha da nobreza. Ele era filho de um açougueiro e começou como capelão. Mas agora ele já tinha virado bispo, arcebispo e cardeal e legado papal na Inglaterra. Ou seja, ele representava o Papa lá na Inglaterra. Eles eram muito próximos. Ele era meio que um mentor para o Henrique. Mas a dificuldade em conseguir o divórcio acabou sendo a sua ruína. Mas eu vou falar mais pra frente. Assim, o Wolsey trabalhou com o cardeal Campeggio, que foi um enviado especial do Papa para criar um tribunal em solo inglês para resolver o caso. Em junho de 1529, uma corte foi aberta em Blackfriars, Londres. O momento mais dramático da audiência aconteceu no dia 21 de junho, quando a rainha Catarina fez um apelo direto ao Henrique, pedindo para que ele admitisse que se casou com ela por vontade própria. Ele não quis responder. Talvez fosse por causa da sua consciência ou talvez porque ele queria acabar logo com a situação. O julgamento continuou até o final de julho, quando Campeggio decidiu adiar a corte até outubro. Até aquele momento, o Wolsey estava equilibrando pratos. Durante os 2 anos de negociações difíceis, os seus inimigos na corte, especialmente os apoiadores da Ana, aproveitaram o fato dele não conseguir resolver o grande assunto do rei. Não se sabe exatamente se o Wolsey queria que o Henrique conseguisse o divórcio, ou se ele temia o que poderia acontecer caso o rei se separasse de Catarina, uma católica devota,
e se casasse com a Ana Bolena, que era vista como simpática à nova onda de reformadores protestantes que estava crescendo em Londres, Oxford e Cambridge. Independentemente do que ele queria, a falha no tribunal legatino foi o que fez Wolsey perder todo o seu poder, e aí no final de outubro de 1529, o Henrique acusou ele na corte do Banco do Rei de um crime chamado praeminúri, que violava uma antiga lei criada no reinado de Ricardo II para evitar que o Papa tivesse poder sobre o rei. Como resultado, o cardeal Thomas Wolsey foi demitido de seu cargo e foi enviado para a cidade de York, onde ainda era arcebispo. Ele provavelmente teve sorte de não sofrer um destino pior. Isso porque no ano seguinte, quando ele estava indo para Londres novamente para enfrentar mais acusações, a sua saúde já estava bem debilitada e piorou. Então ele faleceu no caminho no dia 29 de novembro de 1530. Após a queda do Wolsey, o Henrique não ficou esperando o Papa mudar de ideia. Em vez disso, ele pediu a opinião de teólogos de universidades de toda a Europa, pedindo para que eles estudassem o caso e dessem um veredito. Mas ele se frustrou, porque a maioria dos teólogos das universidades e depois o colégio de cardeais decidiram apoiar a rainha Catarina, dizendo que o primeiro casamento do Henrique era válido porque houve uma dispensa papal. Eles não queriam ir contra o Papa antigo que tinha dado essa dispensa, mesmo depois de ter sido morto pela idade mesmo. Não tem como a gente saber exatamente quando o Henrique se cansou de esperar Roma e começou a pensar em rejeitar a autoridade do Papa na Inglaterra, o que ajudaria a abrir o caminho para o seu divórcio. A influência de Ana Bolena, que simpatizava com o luteranismo e as reformas, é bem provável, assim como a influência de Thomas Cromwell, que tinha sido um servidor de Wolsey, mas sobreviveu à sua queda e ganhou a confiança do Henrique por volta de 1529. Ele ia dominar o governo na próxima década. Ele foi protegido do cardeal, como eu falei para vocês, e veio de origens humildes também. Ele nasceu filho de um ferreiro e cervejeiro em Pamey, e desde jovem o Thomas Cromwell queria melhorar a vida. Quando era mais novo, ele viajou por países como França, Itália e Países Baixos, fazendo seu nome como comerciante e aprendendo as ideias religiosas radicais que estavam surgindo na Alemanha. Quando ele voltou à Inglaterra, no início do reinado de Henrique VII, ele começou a se dedicar como advogado e homem de negócios. Nos anos de 1520, ele já estava trabalhando para o cardeal Wolsey. A carreira do Cromwell, que era bem diferente da maioria dos outros na corte de Henrique VIII, deu a ele uma vantagem quando o Wolsey caiu e morreu. Caiu, eu digo, na política. Em um curto período, já começaram a chamá-lo de o homem que tem mais crédito com o rei. Henrique, embora tivesse seus defeitos, muitos, ele sabia escolher bem os seus conselheiros e logo percebeu que o Cromwell era muito talentoso. Rodeado de pessoas que só o elogiavam, o Henrique VIII também gostava do estilo direto e sem rodeios de Thomas Cromwell. Um detalhe é que ele se tornou protegido da Ana Bolena e posteriormente foi o responsável pela sua morte. Já que ao contrário do que o pessoal que não estuda e só vê filmes acredita, a Ana Bolena não traiu o Henrique VIII, já que era impossível que ela tivesse nos locais da acusação dos supostos amantes ao mesmo tempo, e que eles, na verdade, não tinham nada a ver com isso e tudo foi político. Muito triste. Ana Bolena, na verdade, queria que os monastérios que foram dissolvidos na reforma religiosa se tornassem um centro para os pobres, para que eles pudessem ter abrigo e comida. Já o Cromwell queria mesmo era encher o bolso de dinheiro. Eu podia agora falar mal dos advogados e falar que todo advogado é assim, mas aí eu me lembro que eu também sou advogada. É melhor deixar para lá. Enfim, embora o Cromwell tenha sido uma boa opção para substituir o Wolsey, porque o Henrique já não passava tanto tempo caçando ou se divertindo como antes, havia uma grande diferença no relacionamento deles. Nos primeiros anos de reinado, o Henrique estava tranquilo e deixava as outras pessoas cuidarem das questões reais. Foi isso que fez o Wolsey crescer rapidamente. Aí
Hoje em dia não, já na época, em 1529, ele disse para o embaixador veneziano: não escolho ninguém para ter o poder de decidir sobre o que me foi confiado. Nunca vou permitir isso. Isso marcou um momento importante no reinado de Henrique, que passou de um rei despreocupado para um monarca mais ativo. O Cromwell logo percebeu que a sua autoridade seria mais limitada do que de seu antigo patrão. O problema dele era o Henrique. Eu tô rindo por dentro de desespero. Ele não era previsível e suas ações nem sempre seguiam uma estratégia política clara. Ele também gostava de manter as coisas em segredo. Aí ficou complicado. Além de Cromwell, talvez foi outra pessoa que fez com que Henrique mudasse de ideia. O clérigo pouco conhecido e professor de teologia de Cambridge, chamado Thomas Cranmer. Cranmer, que na época era um luterano moderado, mas mais tarde se tornaria um calvinista radical, acreditava que os reis eram escolhidos por Deus e só precisavam responder a Deus. Isso significa que o Henrique não precisava pedir permissão ao Papa para se divorciar de sua esposa. Esse pensamento claro que era em favor do Henrique podia ser o motivo, se é que precisa de um motivo, para que ele rompesse oficialmente com a Igreja Católica Romana e pudesse se declarar o chefe supremo da Igreja da Inglaterra. No final de 1530, o famoso grande assunto, o pedido de divórcio de Henrique VIII, deu uma reviravolta. O Henrique mandou seus agentes em Roma dizerem ao Papa que ele não tinha direito de decidir sobre nada. Na prática, ele disse: sou eu que mando aqui. E se o Papa não permitisse o divórcio, o Henrique estava pronto para ignorá-lo ou até romper com a Igreja de Roma. A ideia veio de Thomas Cranmer, o novo arcebispo da Cantuária, Canterbury, que sugeriu que o Henrique buscasse apoio em universidades europeias. Eles queriam convencer grandes teólogos de que o rei tinha direito de estar acima do Papa. Cranmer e sua equipe começaram a preparar uma justificativa teológica para o divórcio e a separação de Roma. E nesse processo, o Henrique acabou pegando algumas ideias reformistas que estavam se espalhando pela Europa e que mais tarde se tornaram o protestantismo. Questionar a Igreja Católica ajudava a justificar o divórcio e iniciava uma grande reforma religiosa na Inglaterra. Antes mesmo de todo o drama do divórcio, o Henrique já protegia o seu poder com unhas e dentes. Ele dizia que era rei da Inglaterra por ordem de Deus e que não tinha nenhum superior além de Deus. Anos depois, ele ainda falava do seu poder absoluto e alterou o seu juramento para jurar proteger os direitos da igreja só quando não prejudicasse o seu poder como rei. Embora Henrique estivesse decidido a ser o chefe da própria igreja, ele era conservador e ficava desconfortável com várias ideias reformistas. Ele queria então que a igreja continuasse católica, mas não católica romana. Para complicar, o sobrinho da Catarina, o Charles V, o Carlos, era o homem mais poderoso da Europa e o Henrique ainda queria a sua amizade. Além disso, havia muita gente na Inglaterra que ainda apoiava a Catarina, a verdadeira rainha, e via a Ana Bolena como uma grande prostituta. Cartazes contra Ana começaram a aparecer por Londres e até mesmo dentro da corte. Isso aconteceu, em sua maioria, quando o Henrique VIII decidiu instalar a Ana nos antigos aposentos da Catarina e mandar a Catarina e também a Princesa Maria para castelos separados e cada vez mais longe, e as duas foram obrigadas a não poderem se comunicar. Aí, em fevereiro de 1531, o parlamento inglês começou a discutir a ideia de tornar o Henrique VIII o chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Foram semanas de muita negociação até que o parlamento concordou, mas com uma condição: o Henrique precisava seguir a Lei de Cristo. Na primavera de 1532, o parlamento aprovou o ato de restrição condicional dos anuatos. O que era esse ato? Ele era uma tentativa de pressionar o Papa. Fazia para Roma e redirecionava para lá. Ou seja, tirava dinheiro da Inglaterra e mandava para os papas.
Aí agora, esse dinheiro iria para o tesouro de Henrique. Em 2 anos, esse ato rendeu cerca de 30 mil libras à coroa, que era uma grande fortuna. Aí, no começo de 1533, o Henrique estava tão confiante que conseguiria anular o seu casamento com a Catarina de Aragão, que se casou em segredo com a Ana Bolena. E glória a Deus, o Henrique ia poder dormir com a sua amada, ou não amada, porque eu acho que ele nunca amou ninguém. Enfim, como esse vídeo já ficou enorme também, eu peço desculpas, mas eu quis deixar tudo detalhado e espero que você tenha gostado. Na parte 3 vamos falar mais da Ana como rainha e dos próximos casamentos de Henrique VIII. Aproveita e segue o canal. Um beijo e até o próximo vídeo.